Quando aconteceu o 25 de Abril, na noite de 25 de Abril, propriamente poderia dizer é que na manhã do 25 de Abril eu estava preparando-me para ir para a escola, era estudante na escola Emílio Navarro em Almada, e soubemos da notícia e a minha mãe disse-me, nem eu nem a minha irmã, vocês não vão à escola que há uma revolução em Lisboa. O que é certo é que na minha casa não se falava de política, não éramos políticos, a família da minha mãe era uma família religiosa, mas tinham acontecido dois acontecimentos que, enfim, tinham marcado de certa forma a evolução cultural e o pensamento da família, que tinha sido, primeiro, em 1963, 64, por aí, um primo da minha mãe foi ferido gravemente em Moçambique, em Moeda. Depois, em 1970, um irmão do meu pai foi ferido com gravidade na Guiné. E isso fez com que, de facto, a nossa opinião e o nosso pensamento fosse um pouco mudando, nomeadamente no que diz a tomada de consciência foi principalmente sobre a guerra colonial. De facto, foram marcantes aqueles dias, até porque começaram-se a falar de coisas novas, de coisas diferentes, começámos a ouvir canções diferentes, objetivos diferentes, depois aquelas palavras do movimento das Forças Armadas, aqueles princípios de democratizar, desenvolver, descolonizar, e quando se falava em descolonização, de facto, aquilo dizia-nos alguma coisa, até porque no movimento estudantil já se verificava muito a oposição e, enfim, à guerra colonial, à guerra no ultramar, e aquilo para mim, tanto para mim como para o meu irmão, eram importantes porque tínhamos a expectativa que assim não iríamos à guerra do ultramar. O 25 de Abril foi extremamente importante naquela questão do desenvolvimento do país. Estamos numa freguesia, a freguesia de Corroios, que viveu intensamente essa data, e o seu desenvolvimento urbano, urbanístico, cultural, recreativo, desportivo, socioeconómico foi muito relevante depois do 25 de Abril. A freguesia de Corroios é uma freguesia muito antiga, mas que começou a ter um desenvolvimento demográfico no final de 60, inícios de 70, com grandes urbanizações, como o caso da urbanização aqui da zona central de Corroios, Miratés, Quinta do Brasileiro, um pouco Alto Moinho, e a questão dos clandestinos, do desenvolvimento, da reconversão das áreas urbanas de género ilegal, nomeadamente de Val de Milhaços, contribuíram para depois a seguir viessem de facto novas grandes urbanizações, como foi a Quinta de São Nicolau, agora mais recentemente Santa Marta do Pinhal, Quinta da Marialva e tantas outras, Parque Luz, etc., que contribuíram para o desenvolvimento demográfico. Mas era necessário acompanhar esse desenvolvimento demográfico com mais coisas, nomeadamente os equipamentos escolares, mais escolas do primeiro ciclo de ensino básico, escolas do segundo e terceiro ciclo e secundário, que surgiram de facto em resultado disso, o movimento associativo, coletividades. Nós tínhamos na freguesia, antes do 25 de Abril, tínhamos duas coletividades, que era a Casa do Povo de Amora em Corroios, depois passou a ser a Casa do Povo de Corroios, e Ginásio Clube de Corroios, e hoje olhamos para o panorama cultural e desportivo da freguesia e vemos que cada bairro tem a sua própria coletividade, e isso nasceu efetivamente de uma associação entre as comissões de moradores que surgiram na altura e depois para trabalharem na reconversão e, enfim, e depois associado a isso, de facto, a necessidade de pontos de encontro para a cultura, para o desporto, para o recreio, e é aí que aparecem as coletividades. Hoje podemos dizer que, efetivamente, o grande desenvolvimento da freguesia de Corroios, a que se seguiu depois um desenvolvimento sustentado com o aparecimento
de polos industriais, com a criação de empregos, que surgiu depois com a construção de grandes equipamentos desportivos, pavilhões desportivos, piscina municipal, está intimamente ligada ao 25 de Abril. Poderíamos dizer hoje até, bom, mas se não houvesse o 25 de Abril, poderia acontecer isso. Pois poderia, mas certamente não seria igual, não igual na forma do envolvimento das populações. Tínhamos exemplos muito significativos, por exemplo, na zona da Quinta do Brasileiro, Roxinol e Miratejo, espaços, pequenos canteiros à frente dos prédios que estavam ao abandono, resultam depois do envolvimento dos moradores dos próprios prédios, com o apoio da Câmara Municipal, em pequenos canteiros floridos, plantação de árvores, criação, construção de parques infantis, que não havia, associações de reformados com as suas instalações, que não havia. Por isso eu digo, poderia haver esse desenvolvimento, mas certamente seria diferente. Seria diferente porque o 25 de Abril foi uma coisa que não tem, inclusivamente, paralelo no mundo. Foi uma revolução dos escravos, sem derramamento de sangue, exceptuando aquele derramamento de sangue que a PIDE, de uma forma ignóbil, assassinou algumas pessoas junto à sua sede na António Maria Cardoso na própria manhã do 25 de Abril, mas tirando isso, foi uma revolução pacífica que pugnava, de facto, efetivamente, pelo desenvolvimento do país, pela descolonização e pela democratização dos seus órgãos e da população. Também intimamente associado ao desenvolvimento da freguesia aparece uma coisa que é importantíssima na vida democrática de Corroios, que é a criação da freguesia de Corroios no dia 7 de abril de 1976, com a criação, de facto, da freguesia de Corroios. A freguesia de Corroios tinha existido, a paróquia de Corroios, até à criação do Conselho do Seixal. A paróquia de Corroios foi extinta, era uma das paróquias do termo de Almada. Com a criação do Conselho do Seixal em 1836, a paróquia de Corroios é extinta e fica integrado na paróquia de Amora, paróquia que depois se transformaram em freguesias de paróquia. Em 1976 é de facto restaurada a freguesia de Corroios com a eleição dos seus órgãos autárquicos, Junta de Freguesia, Assembleia de Freguesia, e depois, em 20 de maio de 1993, em resultado também do crescimento demográfico e não só, também do desenvolvimento da freguesia, então a freguesia de Corroios é elevada à categoria de vila, situação que se mantém hoje.